Olá pessoal, tudo bem? Dr. Daniel Freitas aqui. Hoje eu vou fazer um videozinho um pouco diferente, um vídeo onde eu vou apresentar toda a etapa de diagnóstico, planejamento tanto 2D quanto 3D, de um caso clínico aqui bem interessante. Esse daqui é a paciente Nicole, obviamente eu pedi autorização para ela para poder compartilhar aqui no canal do YouTube, compartilhar também com ela e também com os meus alunos da Odonto Academy, os cirurgiões que fazem parte de um treinamento que eu chamo de tratamento das deformidades dentofaciais, um treinamento de 3 anos. E esse caso da Nicole especificamente, ela vai ser operada nesse programa de treinamento, juntamente com a minha equipe. E antes, obviamente, da gente ir para a cirurgia, a gente faz todo um estudo muito detalhado de cada caso para definir qual é a melhor opção de tratamento para cada paciente. A gente sabe que a cirurgia ortognática ela é complexa, existem muitos tipos de deformidades, tanto faciais como dentárias. E é muito importante uma análise bastante detalhada de cada um dos casos para que a gente possa entender os prós e contras. E esse caso específico, existem dois tipos de abordagem. Uma é conhecida como benefício antecipado, que na verdade eu não gosto muito de usar esse nome, benefício antecipado, que remete a algo melhor. Na verdade, benefício antecipado significa você fazer a cirurgia sem o preparo ortodôntico. Você opera primeiro e depois resolveria a ortodontia. Então seria uma opção de fazer primeiro a cirurgia, ou aceitar essa mordida dela, ou uma opção fazendo toda essa etapa de preparação para a cirurgia. E eu quero deixar bem claro aqui, detalhar o que seria essa movimentação ortodôntica, qual o impacto dessa movimentação ortodôntica no resultado final. E como eu sempre comento com os meus alunos, a minha forma de pensar os casos, na primeira começa com um diagnóstico muito bem elaborado. A gente precisa entender quais são os problemas que o paciente possui, tanto de ordem dentária como também de ordem esquelética. Depois de entendido esses problemas, a gente vai pensar nas possibilidades de tratamento, que é o que eu chamo do brainstorming ortodôntico ou cirúrgico, onde a gente vai pensar em diferentes possibilidades de viabilizar o tratamento para o paciente com as ferramentas que a gente possui para tratar uma deformidade dentofacial, como a movimentação de dentes e também a movimentação óssea. E nesse caso eu vou simular duas alternativas de tratamento. Uma alternativa mantendo essa mordida, a gente observa aqui que essa paciente, ela já usou o aparelho ortodôntico previamente, ela tem a genesia, na verdade, de 2 incisivos laterais, então esse dentinho aqui ele é o canino, tá? Ela não tem o dente do lado, que fica entre o central e o canino, Então, como ela perdeu esses dentes, ela tinha uma posição de classe 3, utilizou o aparelho para fazer esse tratamento que a gente chama de compensatório, melhorou o encaixe dos dentes, mas não está 100% perfeito. Ela tem um pequeno desvio de linha média, mas é uma oclusão que a gente ainda considera até uma oclusão relativamente aceitável. E sob o ponto de vista de engrenamento da mordida, nós temos uma oclusão que vai ficar muito boa mantendo essa posição. Porém, o posicionamento dos dentes, principalmente os dentes inferiores, eles não estão numa posição favorável para a resolução estética do caso. Quando a gente observa, principalmente aqui o perfil da Nicole, eu observo um queixo um pouco mais proeminente e essa região que a gente chama do rebordo alveolar, ela está muito retruída, ou seja, está posicionada para trás dessa relação da ponta do queixo. E isso gera uma certa dificuldade para a gente conseguir deixar o perfil bem esculpido, bem desenhado através da cirurgia ortognática. Quando eu recebi essa documentação, primeiro a gente obviamente trabalha com planejamento 2D, então o que seria o planejamento 2D? Eu tenho aqui uma teleradiografia, eu vou fazer a sobreposição das imagens e eu simulo a movimentação dentária e a movimentação óssea. E aí a gente tem essa vista de perfil, eu vou exemplificar para vocês. E temos também o planejamento 3D, que é o planejamento utilizado em cima de uma tomografia computadorizada, onde eu consigo manipular o paciente em 3 dimensões. Eu basicamente opero ele primeiro aqui no computador e aí eu consigo ver essas possibilidades da movimentação cirúrgica. Nesse caso a gente vai simular a possibilidade de tratamento cirúrgico sem a movimentação ortodôntica para conseguir de fato entender se dá para fazer a cirurgia primeiro, o tal do benefício antecipado, ou não, se a melhor opção de tratamento aqui para a Nicole vai ser trabalhar a movimentação ortodôntica primeiro e o que seria essa movimentação ortodôntica e como ela deve ser executada. Então, vamos lá, vamos analisar bem o caso. Primeiro eu vou só mostrar aqui as imagens dela novamente. Ela tem também alguns probleminhas de ordem de simetria. Se a gente observar, a linha média da maxila está coincidente, ela tem uma exposição maior de dentes na região posterior do que na região anterior. Ela também mostra um pouco mais de dentes do lado direito,
Em relação ao lado esquerdo, observe que a gente tem uma faixa de gengiva e a gente chama isso de quente. Então, todo esse conjunto está um pouco girado nesse sentido, né? Então, lado direito mais baixo, observe também que a ponta do queixo aqui da Nicole está bem desviada para o lado esquerdo, né? E também a gente vai, obviamente, tentar corrigir. Outra coisa que eu observo aqui no caso da Nicole é esse sulco nasogeniano, a mulherada chama isso aqui de bigodinho de chinês, isso aqui significa uma retrusão da maxila, né? Quando a gente tem esse afundado nessa região, quando o cirurgião trabalha com o movimento para projetar principalmente a região da base do nariz, esse sulco tende a ser minimizado, o que também traz um benefício estético bastante grande nesse caso para a cirurgia ortognática. Então vamos lá, eu vou detalhar bem, tem alguns termos técnicos aqui que talvez os cirurgiões entendam, né, mas que a galera aí que não faz parte aí desse pool de profissionais que tratam deformidades dentafaciais não entendam. Se não entender alguma coisa, deixa um comentário, né, no videozinho aí que a gente pode responder, né, depois com todo o carinho aí cada um dos comentários. E já aproveitando aí, se você gostou, tá gostando do vídeo, já curte, compartilha com quem, né, possa ter interesse nesse tipo de assunto, e se quiser também fazer inscrição no canal, quando tiver vídeo novo você vai ser notificado. Mas vamos lá, né, vamos dar uma geral aqui no caso nessa vista de perfil. Base do nariz retruída, ponta do queixo projetado. Entendendo os principais problemas que a paciente tem, ou seja, a assimetria, ela tem um problema de assimetria, seria o desvio da mandíbula, essa alteração do quente. Ela tem também problemas anteroposteriores, uma retrusão da base do nariz, uma projeção muito grande da ponta do queixo, e tem também um problema vertical, né? Ela, quando sorri, ela não mostra todos os dentes, ela mostra um pouco menos do que a coroa toda do incisivo, e isso a gente chama de deficiência vertical. Quando a gente coloca para baixo a maxila, a gente mostra mais dentes. E também uma coisa que não é legal no sentido vertical, que é essa exposição de gengiva na posterior. Então ela tem problema vertical, ela tem problema anteroposterior e também tem assimetrias que precisam ser resolvidas com a movimentação cirúrgica. No planejamento 2D, eu consigo trabalhar uma simulação apenas de perfil. Então eu consigo trabalhar a movimentação apenas de lado. Observem que aqui eu tenho aquela teleradiografia, feito um traçado cefalométrico. Aqui nós temos todas essas medidas, cada uma dessas medidas ela vai trazer uma referência de diagnóstico que vai ser analisada, interpretada pelo cirurgião e pelo ortodontista, para que a gente possa realmente entender os problemas e trabalhar essa movimentação para correção. Então, de maneira geral, né, essa daqui é a análise do professor Arnett. O que eu encontro aqui de principais problemas realmente é a retrusão, tanto da maxila quanto da mandíbula. Então, a gente tem esse afundado nessa região dos lábios, tanto superior quanto inferior, né? Os incisivos, tanto superior quanto inferior, estão retroposicionados, estão para trás e estão inclinadinhos para trás também. A gente chama isso de inclinação lingual, né? Ela tem também um padrão de crescimento horizontal, a gente chama isso de face curta, e uma projeção muito grande do pogônio, né? Então, da ponta do queixo. Então, a ponta do queixo está lá para frente, os dentes estão aqui atrás, e isso acaba se tornando um certo desafio, né, para trabalhar com essa correção. O que eu vou fazer de movimento cirúrgico aqui? Então, no 2D, eu planejei, primeiro, eu vou fazer um passo a passo aqui para poder ficar mais fácil. Então, como a mordida dela está praticamente correta, eu vou precisar corrigir só um pouquinho da linha média, ela vai ter um pequeno movimento na mandíbula para encaixar melhor os dentes. Nada muito significante nessa vista de perfil. Para tratar o caso, eu vou trabalhar. Primeiro eu tenho que fazer um avanço, né? Porque eu preciso apagar um pouco aquele sulco nasogeniano. Além de apagar o sulco nasogeniano, eu preciso projetar um pouco mais a base do nariz. Acho que aqui eu pesei um pouco o pé. Então eu vou fazer um avanço mais ou menos de 4 milímetros do incisivo, 4 milímetros e pouco, menos, 3,5, e um avanço praticamente 8 milímetros aqui da base do nariz. Então, dessa forma, eu já melhoro um pouco a situação. Mas se eu observar esse perfil, ele ainda não está me agradando 100%, porque eu observo aqui que a ponta do queixo ainda está muito proeminente. E aí, nesse caso, eu teria que fazer o que a gente chama de plastia no mento, né? Que seria tirar uma fatia, diminuir essa projeção, com o objetivo de melhorar esse desenho do perfil. Então, olha lá. Né, seria basicamente essa situação, esse desenho do perfil, saindo então da posição inicial e vindo para a posição final.
Fica legal? Fica, mas eu ainda tenho o queixo um pouquinho mais proeminente. A base do nariz avançou 8,6 milímetros, o que também é um pouquinho demais para conseguir diminuir a base, a projeção da ponta do queixo. Eu precisei projetar, vou ter que fazer uma plastia no nariz, o resultado vai ficar legal. É viável fazer a cirurgia dessa forma, né? Porém, a gente vai ter uma dificuldade um pouco maior para conseguir essa harmonia intramandibular. Isso daí sem a movimentação ortodôntica. A outra opção de tratamento que eu teria seria trabalhar o que a gente chama de preparo ortodôntico. Então, como eu tenho essa desarmonia intramandibular, como os dentes inferiores estão muito para trás e a ponta do queixo está muito para frente, eu poderia trabalhar aqui abrindo espaço para colocar um implante ou com utilização de mini placas, puxar esses dentes inferiores um pouco mais para frente. Eu precisaria gerar essa vestibularização, fazer com que a mordida dela fique cruzada, né? Inclusive hoje mesmo que eu estou gravando esse vídeo, foi publicado um artigo do caso do Bruno, que teve que fazer essa descompensação e teve um resultado excepcional, né? Ele está nos meus stories, quem quiser olhar no meu Instagram também tem o caso do Bruno, tem um depoimento dele, mostra o casinho dele completo, um casinho bem legal. Ele usou o aparelho durante uns 2 anos para descompensar, para poder corrigir, ele tinha mais ou menos esse mesmo problema, essa mesma situação. E aí com os dentes e o lábio vindo mais para frente, eu consigo trabalhar um movimento com uma amplitude mais correta, né? Eu consigo diminuir um pouco mais essa projeção dos dentes, já melhorando essa harmonia intramandibular, trabalhando essa rotação e chegando num resultado onde eu consigo deixar a ponta do queixo ainda mais suave. Aqui eu estou a -4, -5 milímetros, o que deixa o perfil mais bonito e mais delicado, principalmente para as meninas, né? Então essa daqui seria uma alternativa de tratamento com a preparação pré-operatória, com a preparação ortodôntica, corrigindo esse posicionamento. Qual que é o problema de fazer isso? Na verdade não é um problema. A gente, para fazer isso, precisaria colocar 2 mini placas, isso daí tem um custo, né, para a instalação. A gente também vai ter que trabalhar uma movimentação ortodôntica que é relativamente lenta para levar aí 4, 5 milímetros desses dentes para frente. Isso toma tempo, às vezes até 1 ano e meio para poder chegar nessa posição. Então, o paciente vai ter que usar aparelho durante esse período maior para poder ter uma melhora, né, no benefício estético. Então, eu gosto sempre de simular, né, de mostrar essas duas possibilidades, até para que o paciente pese. Vale a pena fazer esse tratamento? Vale a pena esperar esse tempo para ter um resultado diferente? Até que ponto essa diferença de resultado vai impactar? E as melhores ferramentas que a gente tem hoje são esses softwares de simulação, onde eu posso demonstrar para o paciente a diferença entre o tratamento sem o preparo cirúrgico e o tratamento com o preparo cirúrgico. Qual é a diferença entre ambos tratamentos, tá? Então aqui ficou a simulação do caso com o preparo ortodôntico. Eu vou salvar. E aí nós vamos agora para o 3D para poder visualizar a movimentação que foi feita, né? Obviamente eu vou apresentar, né, esse planejamento para a Nicole, né? Ela vai acompanhar esse videozinho também e ela vai me ajudar a tomar essa decisão, né? Entendendo essa diferença de possibilidades, visualizando também essas duas simulações, ela vai me ajudar a tomar essa decisão entre fazer o preparo ou aceitar os dentes nessa posição. Lembrando que são opções. Numa situação dessa não existe uma questão também de certo ou errado. A diferença é que ela vai ser mais estética do que funcional. Então, na minha percepção, o cirurgião ele precisa ser muito claro e objetivo com o paciente, mostrando a possibilidade de tratamento para que o paciente possa definir, né, se vale a pena para ele fazer esse tratamento ou não. Voltar lá, que seria a diminuição da ponta do queixo. Então a situação inicial dela é essa, tá nessa posição. Esse daqui é o planejamento 3D. A gente já pode observar a tomografia computadorizada. Dá até para sobrepor uma imagem por cima, tá? Eu normalmente não coloco porque fica meio esquisito. Eu prefiro deixar a imagem dessa forma. Então o primeiro movimento que tem a gente chama de piggyback. Então eu saio da posição da oclusão inicial, que é a mordida que ela tem. Se a gente observar, ela tem aquele desvio de linha média, tinha um laterognatismo e vou fazer a correção, vou colocar a mordida encaixando. E aí eu fui trabalhando a movimentação
a gente fez a rotação horária do plano oclusal, uma discreta impacção da região posterior, correção daquela assimetria do sorriso, os ajustes na região posterior, até chegar nessa posição final. Vou ainda fazer um pequeno ajuste nesse eixo que é chamado do IO. Vamos ter que fazer uma plastia nessa região. Deixa eu visualizar aqui se o quente já foi corrigido também. Ainda não, muito pouco na verdade. Nós vamos precisar subir um pouco mais. Vou aumentar um pouquinho a rotação. E chegamos nesse perfil. Acertar a postura do lábio, ele sempre vai sair tangenciando os dentes. E esse daqui é o contorno. Então, quando a gente observa o perfil, eu vou sair dessa situação inicial para a situação final. Observem que está acontecendo o que a gente chama de rotação horária do plano oclusal, ou seja, eu projeto mais a base do nariz do que a ponta do queixo. É como se eu estivesse avançando aquela região dento-alveolar, né, e a região da base do nariz para preencher aquele sulco nasogeniano e diminuindo essa projeção da ponta do queixo. Isso sem nenhum tipo de movimentação ortodôntica. Então, basicamente, eu saio desse resultado inicial e venho para esse resultado final. Tá legal? Tá legal. Qual é o problema? Eu vou ter que diminuir muito essa ponta do queixo. E aí eu vou ter que fazer uma plastia. Então, às vezes, o contorno da mandíbula talvez não fique tão natural quanto se a gente fizer, né, essa cirurgia com o preparo ortodôntico prévio. Porém, nós vamos aumentar em muito tempo de tratamento e aumentar também o custo, né, porque esse tempo de tratamento com o aparelho acaba aumentando o custo do aparelho. Tem também a instalação das mini placas para fazer essa movimentação, o que também aumenta o custo e a questão também da paciente tomar a decisão. Se ela realmente quer passar por essa etapa do preparo ou se para ela esse perfil, né, essa movimentação óssea já é suficiente. Tá? Na minha percepção, a gente consegue um resultado muito bonito, mantendo essa relação oclusal, a gente consegue resolver os problemas da licole dessa forma, sem problema nenhum, e é possível operar, né, com a cirurgia primeiro, né, sem trabalhar essa movimentação ortodôntica, e nesse caso a gente manteria exatamente essa mordida que foi projetada aqui no software Dolphin. Tá? Caso ela fosse passar para o preparo ortodôntico, caso ela entenda que vai ser melhor abrir o espaço, né, ou que esse resultado não está tão legal, que ela prefere o resultado da simulação com a movimentação ortodôntica, a gente vai primeiro trabalhar essa movimentação ortodôntica e aí quando chegar próximo à cirurgia, a gente vai trabalhar um novo planejamento, uma nova simulação para fazer a confecção do guia cirúrgico. Deixa eu só ver um detalhe aqui com relação à movimentação dos incisivos. Aqui a gente tem que só abaixar um pouquinho para aumentar a exposição dos dentes, porque eu havia comentado que nós vamos ter que aumentar um pouco a exposição. E eu preciso simular esse aumento da exposição. Mais uma vez, confira comigo no replay. Situação inicial, situação final, projeção da base do nariz, diminuição da projeção do pogônio, correção na vista frontal. Olha aqui que interessante também que eu não havia mostrado. Deixa eu colocar aqui, nós vamos ter que fazer um desgaste, obviamente, para não ter essa interferência. Mas observem que ó, o lado direito, o esquerdo abaixa um pouco mais do que o lado esquerdo para corrigir aquele nível, né? Lembra que ela tinha aquele desnível e o queixo estava deslocado. Quando eu faço essa movimentação, eu consigo corrigir a linha média da mandíbula e alinhar também a linha média do pogônio com a linha média facial. Consigo visualizar aqui essa movimentação que foi feita da linha média, praticamente aí 5 milímetros. Ainda é possível aumentar um pouquinho essa correção lateralmente, resolvendo a situação da nicole. Acho que é isso, né? Acho que deu para entender essa dinâmica do planejamento
3D e também no planejamento 2D para cirurgia ortognática. Eu usualmente apresento para os meus pacientes sempre o plano de tratamento em vídeo, né? Eu gosto de gravar o planejamento, detalhar essa movimentação, explicar o que aconteceu, né? Quanto que está vindo para frente, quanto que está vindo para trás, os movimentos anteroposteriores, os movimentos verticais e também as assimetrias, e deixar, né, bem ilustrado para o paciente a movimentação óssea. Lembrando que a gente consegue reproduzir esse tipo de movimento na cirurgia hoje com um nível de previsibilidade grande. Obviamente existem algumas situações, riscos dentro do processo cicatricial, mas eles são totalmente controlados, principalmente se o paciente respeita a alimentação, né, uma alimentação macia, sem sobrecarregar o material de fixação, mantendo os ossos na posição sem sobrecarga. A gente consegue sim, né, fazer com que esse esqueleto seja movimentado para essa posição e que ele consolide nessa posição, trazendo assim o sucesso para a nossa cirurgia. E é isso, né? Nós estamos no mês de agosto, eu resolvi deixar um presente para os meus amigos ortodontistas, né? Eu tenho um curso de diagnóstico, planejamento e preparo ortodôntico e eu vou deixar ele de graça disponível durante esse período de agosto para que todos os alunos, para todos os ortodontistas, né, que gostam da cirurgia ortognática e têm às vezes dificuldade em saber sobre o preparo ortodôntico, de saber como que a gente toma essas decisões, né, entre abrir espaço ou operar, né, como que a gente prepara um caso para cirurgia ortognática. Eu tenho um material muito completo, foi um curso que eu fiz, eu comercializei esse curso no valor de R$5.000 durante alguns anos e eu resolvi, né, dar de presente para os ortodontistas que estão querendo realmente se aprofundar um pouco mais nessa área da cirurgia ortognática, para aqueles ortodontistas que têm dificuldade em preparar. Eu vou deixar nesse mês de agosto, Dia dos Pais. Tem alguns motivos para eu fazer isso, né? E eu vou mostrar dentro do curso por que eu resolvi abrir, né, sem custo nesse mês de agosto o curso Diagnóstico, Planejamento e Preparo Ortodôntico, com apresentação de 100 casos clínicos, para que os ortodontistas possam realmente entender como funciona esse processo de decisão de um preparo ortodôntico, como acertar nesses preparos e entender qual é a melhor opção para cada um dos pacientes, beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo e até breve, até o próximo vídeo.